Olá pessoal, eu sou Carlos Silva do programa Paiana Conectados, que vai ao ar todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa www.radioconectados.com.br, então baixa o nosso aplicativo, que é o aplicativo Rádio Conectados Funsai. E o programa hoje está de uma forma diferente, né? Nos deslocamos aqui para o centro de Sampa, para encontrar aqui nada mais, nada menos que uma grande artista, uma grande personalidade, não só da música, você vai saber mais sobre isso eu batendo um papo aqui com ela. E até porque ela é filha de um gênio que todos vocês adoram. Flávia Virgínia, tudo bem, Flávia? Tudo bom, Carlos? Tudo bom? Rádio Conectados. Obrigado por me receber aqui, fico honrado com a tua presença. Flávia, eu acho que não tem como bater um papo contigo e primeiro não falar do teu contato inicial com a arte. E aí eu me refiro até à música. Por ser filha de quem você é, um gênio que todos adoramos, como Djavan. Me fala um pouco como foi teu contato em casa inicial. Assim. Olha, embora ele sendo músico chama mais atenção e tudo, eu entendo, né? Mas na verdade é um contato de qualquer filho com qualquer pai. Se você tem um pai médico, você começa a viver o universo da medicina, é normal você falar daqui no almoço, no jantar, né? Aquele seu universo do dia a dia. No nosso caso também é a mesma coisa, papai é músico, nosso universo foi o universo da música desde criança, né? Então eu tive realmente contato com isso desde pequena. Eu queria seguir essa carreira desde criança e fui me direcionando dessa maneira. Mas foi muito natural, como eu estou dizendo, igual qualquer outra profissão. As coisas são muito naturais, acho que quem está de fora imagina que seja de outra forma. Mas não é normal, né? E você começou a cantar há quanto tempo? Assim? Olha, profissionalmente eu comecei com 17 anos. Um amigo meu da escola de música, eu fazia escola de música, Rio Música, lá no Rio de Janeiro, né? E aí um amigo meu me convidou para fazer parte da banda dele que chamava Combatentes da Cidade. Aí eu comecei dessa maneira também, uma história super normal de quem começa a fazer música. Que se interessa pela arte, assim. Mas você começa cedo. É verdade que também aos 16, 17 anos você gravou a primeira música que você não queria ir com o Foi também com 17 anos. Eu estava super resfriada e ele estava gravando um CD que chama Djavan, mas que as pessoas conhecem por Oceano. Né? Que ele tem uma luz, assim, um fogo. Aí ele me ligou do estúdio, não, você tem que vir hoje, vem hoje, vamos gravar. E eu não quero. Mas aí fui, né? E gravei por mim. Você se considerava uma pessoa assim, afinada, assim, já pra música? Ah, sim, porque eu já cantava de qualquer maneira, e desde criança que eu tive eu amava cantar, e eu era afinada desde criança. Então o meu problema não era eu achar que não queria fazer aquilo, não. Eu não queria fazer aquela gravação naquele dia, naquele momento. Naquele dia não estava bem para aquilo ali. Eu estava muito resfriada, a música era muito aguda, eu achei que ia conseguir tudo. Não ia ter um alcance nas notas o suficiente. E você grava 2 CDs? Aí andamos muitos anos para frente, não é? E aí eu gravei 2 CDs. Um em 2001, que é o Livro Mãe, e em 2004 em Angola, onde eu estava morando na época, que é o Amor é o Oposto do Medo. Antes de gravar o primeiro CD, você ainda faz uma longa viagem aí, cantando, trabalhando com grandes artistas como Caetano, Gal Costa, é isso aí? Porque eu fui trabalhando, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, agora não lembro se foi a Gal ou a Betânia, acho que a Betânia me chamou para gravar uma coisa e o coro era eu, a Alcione e a Gal Costa. Que trio, hein, meu? Que responsabilidade, né? Pois é. Aí ela me chamou, aí depois a Gal me chamou, aí eu lembro que era eu e a Preta Gil. Eu fui fazendo coisas com o papai também, e aí, sei lá, fui fazendo, né? Aí, um dia cantei não sei o que com o Caetano, um show, outro dia cantei não sei o que lá. Participei de um free jazz, quando existia esse festival, Free Jazz Festival, eu participei com o Al Jarreau e com o Marcos Miller. Aliás, era uma super banda, Joe Sample no piano, Marcos Miller, Lenny White, era uma banda incrível, Felipe Sesca nos teclados. Então, fui trabalhando, normal, assim, fui seguindo o ritmo, as pessoas iam me chamando, eu estava a fim de fazer e tive essa sorte, fui fazendo. Tinha talento também, né? Gostaram? Então, e também deve ser uma experiência muito legal, assim, você trabalhar, você ser filha de um grande ídolo e trabalhar com outros ídolos também, outras referências, assim, fora o aprendizado que isso deve ter te agregado, né? Com certeza.
A gente tem um privilégio muito grande aqui, porque nós temos uma das melhores músicas populares do planeta Terra. Não toda a nossa música popular, tem coisas menos interessantes e tudo. Mas a gente tem um filão ali que tem uma música espetacular. Então eu me sinto muito sortuda mesmo de ter nascido nesse meio, porque o Brasil é um país difícil, como nós sabemos, e ele tem poucas coisas de excelência no sentido do coletivo, né? O futebol é uma atividade de excelência no coletivo, você tem coletivamente, você tem grandes coletivos de futebol muito bom no Brasil. Não que eles estejam tanto no Brasil agora, porque justamente pela sua qualidade são levados para fora, infelizmente. Mas é uma área onde você pode dizer, o Brasil produz bons jogadores? Sim, produz, né, gente? E a música também, né? A música é uma área de excelência no Brasil. Eu ainda ouso dizer que o Brasil, acho que ele produz mais compositores com qualidade do que jogadores de futebol. É possível. Eu não entendo futebol, não posso opinar. E aí, por que eu digo isso? O jogador de futebol, ele vai ter um empresário que vai ter um contato com alguém importante, vai colocar lá no jogo, todo jogo está na TV, fica muito fácil levantar o jogador. Um compositor, para ele chegar a ser reconhecido como um top, porque primeiro ainda vai o cantor, que vai cantar aquela música. Sim, pois é. Um compositor chegar lá, eu acho que é muito mais difícil. Aí é que está a diferença. Porque se você for olhar no underground aí da música brasileira, tem muita coisa boa, tem muita coisa, muita letra boa, muita letra de música. Então a gente não vê isso. Essas coisas também não tocam nas grandes FMs, não aparecem nos grandes programas do auditório e ficam aí escondidas. E pra gente, entre aspas, eu digo, a gente toca as coisas com qualidade. Eu não vou julgar aqui o gosto das pessoas, mas assim, a qualidade duvidosa, questionável, assim, entendeu? Também porque o mercado está mais interessado agora só mesmo em vender, aí sai uma para outra. Para quem organiza o mercado e ganha dinheiro com esse giro, o giro é que é o importante, né? Agora a arte não é isso, a arte não se presta a esse giro, né? Tanto é assim que você tem esses grandes cantores, todos funcionando, graças a Deus, a maioria está viva e está trabalhando, está funcionando muito bem. Aliás, acabei de assistir o show do Milton Nascimento, que é do CD Clube da Esquina. Foi ontem. Sábado e domingo. Ontem, domingo. Então, o que você tem ali é o seguinte, as coisas acontecendo, existe até uma volta agora, eu acho, da MPB, desses grandes medalhões da MPB, eles até estão com uma volta, porque as pessoas também não aguentam mais essa música de giro, né? Essa música excessivamente comercial, acho que as pessoas enjoam também. Você acha que teremos um outro déjà vu? Não sei dizer se assim como eles são, ou como eles foram, com a importância que eles tiveram, não sei. Eu acho que sem dúvida que o cenário precisa se renovar e está muito cansado dele mesmo. O cenário ele mesmo está cansado, precisa haver uma renovação e é muito possível que haja. Só que essa renovação ela tem que vir junto com o mercado. O que vai acontecer no mercado em si? Ou seja, como que os músicos vão viver de música? Eu acho que essa que é uma grande incógnita. Isso é o que a gente não está ainda sabendo resolver muito bem. Aí a gente fica ali tentando se organizar junto com as plataformas. Quer dizer, vem um cara que não tem nada a ver com música, cria uma mídia, uma plataforma, e ele começa a ganhar dinheiro, aí os artistas têm que ir atrás dele para dizer, não, então me dá aqui um pedaço do bolo. Está muito mal discutido isso ainda. Está se organizando, é possível ganhar algum dinheiro, mas ainda não está bem discutido. Eu acho que ainda tem um pouco de... Você não acha aqueles festivais que muito acontecem, faz falta, não faz nada? Mas olha, sabe que no Brasil o nosso problema não está só aí, a gente está com um problema grave na cultura de um modo geral, né? A cultura caiu muito, o interesse pela cultura, não o interesse do povo, ok? Mas o interesse de quem... Do Estado. Do Estado, ou dos produtores culturais, ou dos mecenas, das pessoas que podem realmente colocar dinheiro para que a cultura aconteça. Nós estamos numa crise. Essa queda do interesse pela cultura, você como pessoa que vai até falar um pouco mais aí sobre a tua luta aí, sobre o teu trabalho cultural, inclusive fora até, a que se deve essa queda do interesse, assim, até da indústria, das empresas que patrocinam? Por que essas empresas não podem mais no incentivo? Por que isso, Flávia? Então, eu acho que a gente está numa crise muito geral e existe a música e as outras artes, mas a música mais do que as outras, começou a ser uma commodity também, começou a gerar muito dinheiro, entendeu? E aí quando você tem um negócio que serve a um propósito, no caso da música, é o propósito de arte artística, ou seja, de iluminar as pessoas,
a partir de uma outra ótica, que não tem nada a ver com dinheiro. Pode existir dinheiro, mas não é originalmente o caminho que a arte está ali para fazer. Se não houver dinheiro nenhum, ainda dá para fazer arte. Então, e ainda o papel dela é fundamental. Só que quando você começou a fazer muito dinheiro com música, o dinheiro acabou sendo preponderante. Então, por exemplo, você tem a Lei Rouanet, que é uma lei de mecenato, que funciona, que deu a oportunidade a várias pessoas que de outra forma não teriam conseguido colocar o seu trabalho para frente, mas aí, como aquilo envolve dinheiro, as grandes corporações criam suas próprias fundações onde elas vão empregar todo o dinheiro do mecenato que interessa a elas, que no caso é o abatimento do imposto de renda. Para citar um exemplo apenas. Está errado isso? Não, não está errado, mas isso distorce mais ou menos, distorce um pouco do que a lei veio fazer, que é dar oportunidade para os menores, para aqueles que Isso que eu ia te perguntar, que há muitas críticas em relação à Lei Rouanet, porque acaba só, quem acaba conseguindo é quem tem o subsídio, é quem tem o grande contato com a empresa e tudo, que não é o artista que vai pagar, que tem um contato com a empresa, e o pequeno artista que tem qualidade, ele não consegue. Então, a lei foi feita para corrigir esse problema. Mas à medida que e corrigiu durante uma época, várias pessoas fizeram suas peças de teatro, seus livros, seus CDs com a Lei Rouanet. Várias pessoas fizeram isso no começo. Agora, as oportunidades sofreram um desequilíbrio. Houve um desequilíbrio nas oportunidades, porque de qualquer maneira você pode passar o projeto na lei, você consegue passar, mas depois você tem que captar o recurso na iniciativa privada. Sim. E aí a iniciativa privada, mais naturalmente, está mais não é feita por a pessoa que cuida desses patrocínios dentro de uma empresa, não costuma ser um agente cultural, uma pessoa que realmente entenda de cultura e do que é a movimentação da cultura dentro de um país. Então ela vê um grande nome, se aparecerem dois projetos, um com um grande nome e um com um nome desconhecido, a tendência dela é escolher um grande projeto. Então, você de qualquer maneira precisa de mais conscientização por parte das pessoas que vão tomar conta desse assunto dentro de uma empresa. Então tem que haver um outro tipo de ação e eu acho que a gente ainda está com dificuldade de atuar nessa área. Você já tentou algum projeto? Só em Angola, porque quando eu não foi Lei Rouanet, eu fiz um projeto em Angola, porque eu gravei um CD lá. E aí eu realmente tinha que pedir patrocínio e eu consegui. O teu segundo CD foi lá? O meu segundo CD foi lá e aí eu consegui pedir patrocínio, 3 empresas me patrocinaram, né? Mas era um mercado muito menor, era até difícil dizer não, assim, porque era um negócio muito pequeno e o que eu precisava era muito pouco diante do que eles poderiam oferecer para a cultura, então não foi complicado, foi fácil. Não é o caso aqui é toda hora, tem gente, aqui é um país grande, com um monte de artista, toda hora tem gente precisando desse apoio. É justo, né? Até para tentar movimentar a arte. Os teus CDs, os dois, são de músicas autorais, os dois? São. Você não gravou para nenhuma do teu pai, né? Não. Para diferenciar um pouco, para não... Não, é porque eu sou compositora, não tem nenhum outro pensamento que não isso. Como eu sou compositora, eu gravei minhas músicas. Você se considera uma cantora de MPB ou também uma compositora de MPB ou uma multicompositora? Eu estou mais na área do MPB, com certeza. Mas eu, por exemplo, no meu segundo CD tem músicas em outras línguas, então que já não são exatamente MPB, eu estou fazendo outras experiências. O seu segundo diz que o amor é o oposto do medo. Por que, tio? Olha, eu vi numa parede... Está atualizado. Eu vi numa parede, sabe de onde? Como é que é o pedaço? No túnel Rebouças, no Rio de Janeiro. No túnel Rebouças, no Rio de Janeiro. Eu vi numa parede uma frase assim: o que você faria se não tivesse medo? E aí eu fiz uma música com esse nome, e tá nesse CD. E aí depois eu fiquei pensando, depois de ter feito essa música, que eu achei essa frase muito impressionante: o que você faria se não tivesse medo? Depois que eu vi isso, eu fiquei com essa ideia de como o medo ele nos limita, como ele vai nos colocando limites, delimitações que de fato, inclusive das quais a gente não se dá conta. E esse é um problema, talvez maior do que o próprio medo, é não perceber do que você tem medo. Nós temos muito medo. Nós temos muito medo, né? Nós temos muitos medos, eu acho. O problema é que a gente não percebe. E aí essa ideia do medo me tocou muito. Então eu pus esse título. O que seria o oposto desse medo? É o amor, né? Quer dizer, um amor no sentido mais holístico, claro, né? Um amor grande, né? Se você tem essa abertura, eu acho que você consegue se sentir seguro. E aí esse medo vai embora, né? E essa abertura só quem dá é o amor, de fato.
Não tem outro sentimento que dê uma abertura tão grande. Isso que a gente não está falando de amor platônico só. Não, nem só de amor de homem e mulher. É um sentimento que a gente deveria cultivar dentro da gente. É o sentimento mais belo que a humanidade pode cultivar, né? Flávia? Sim, e a gente nasceu aparatado para isso. Só que a gente vai se deixando levar pelo medo, de fato, entendeu? Então, você tem medo de amar, inclusive, o próximo. E aí você fica mais reativo, tudo você fica reativo. Porque o amor é o oposto do medo, assim como o medo é o oposto do amor. Ou seja, se você não está no amor, você começa a cultivar medo, né? É um negócio realmente... Nós podemos pegar esse título desse CD seu e colocar na seguinte situação que você viveu, que foi a dar abrigo para os moradores de rua, quando estava sem teto aí. Eu acho que sim, não foi exatamente assim que aconteceu, mas... Mas cabe, né? Porque muita gente às vezes não vê um morador de rua, eu estou até talvez tratando de uma forma simplificada aqui, e tem um certo medo, um certo receio. Apareceu alguém com amor do outro lado. Porque sabe, uma vez eu fiquei pensando em como quando aparece um morador de rua assim perto da gente, a primeira coisa que a gente faz, que eu acho que é a pior, imagino, que deve ser a pior, que a gente não olha no olho dele. A gente foge. A gente Como foge. se tivesse um obstáculo na nossa frente. A gente não quer se deparar com aquela coisa que é muito dolorida para quem está olhando também. Não é só para ele que dói, para a gente também dói. E aí a gente, nessa incapacidade de lidar com aquilo, a gente não é capaz de... Por exemplo, ele veio me pedir uma moeda, eu não vou dar. Já tomei essa decisão, não vou dar. Mas eu não sou capaz de olhar no olho dele e dizer, não tenho, não posso, até logo, oi, bom dia. Qualquer coisa, entendeu? Você não consegue estabelecer um contato real com aquela pessoa. Então é muito estranho, porque a pessoa que está numa situação muito diferente da sua, porém muito necessitado exatamente disso, você nega. Esse é o lugar do desamor, percebe? E é o lugar do medo. E muitos não percebem isso. Não, a gente é capaz de passar a vida inteira sem perceber isso. Um dia, graças a Deus, eu me dei conta. Eu falei, olha, é difícil olhar no olho dele, né? Eu estava assistindo... Até quando você dá uma moeda, é difícil olhar no olho dele. Eu estava assistindo uma entrevista, uma palestra do Mário Sérgio Cortella, e ele dizendo que está faltando espanto. Talvez essa situação seja um tipo de coisa que falta espanto na gente. Também porque nos acostumamos com isso. Se acostuma, exatamente. A passar na Fica rua. insensível. Exatamente. E aí você não vê mais aquela pessoa como uma pessoa, você só vê como um mecanismo que vem aqui te pedir dinheiro, te perturbar, você está conversando e vem aqui e te perturba. Tem pessoas que perdem a sua pessoalidade, a sua humanidade diante dos nossos olhos, não de verdade, mas diante dos nossos olhos, muito rápido. Aliás, eu acho que uma das coisas que ou torna a pessoa um morador de rua, ou no qual o morador de rua se torna, é exatamente isso. Ele também, para ele perde essa pessoalidade, né? Ele deixa um pouco de ser uma pessoa para ser um objeto, parte da rua, né? Então a rua tem os postes, tem os bancos, tem os moradores de rua, tem... Por que você vai para Angola? Eu fui para Angola? O papai, em 81, ele foi para Angola num grande projeto que a Angola fez, chamado Projeto Calunga, onde ela convidou trocentos artistas brasileiros, muitos, sei lá, uns 30, 40. E ele volta de lá muito impressionado, foi a primeira viagem à África, ele volta muito Ele foi só? Não, ele foi com esse grupo. Você todo mundo foi. Ah, sim, nós, a família não. Eu era pequena, tinha 9 anos. Mas todo mundo foi, o Chico, a Elba, o Gonzaguinha, o João Bosco, sei lá. Quem você imaginar, estava lá. Ele voltou muito impressionado de lá. Ele trouxe muita poesia, livros de poesia. Ele trouxe muitas, inclusive do Agostinho Neto. Ele trouxe muita música, Felipe Mukenga, especialmente. Então, nós crescemos com a ideia de Angola. Então, não é Angola pra gente... A proximidade da língua também? Também, exatamente. Angola pra gente não era nem qualquer país da África, era um país especial da África. E aí, quando foi em 2002, a guerra tinha acabado e eles imediatamente chamaram o papai para fazer um show lá. Ele é muito querido lá. E aí, meus irmãos estavam tocando com ele e o Max ligou pra mim e disse assim, Flávia, a gente tá indo fazer show em Angola, você tem que vir também. Eu falei, claro que eu tenho que ir também. Por causa desse amor que a gente já tinha. Aí eu me organizei para ir para lá, vendi o show. Eu disse, vou aproveitar, a gente ia ficar uma semana que só tinha um voo direto. Eu disse, vou vender os shows. Aí vendi 2 shows para uma pessoa e por essa pessoa nós nos apaixonamos e ficamos juntos. Então, na verdade, eu fui morar com ele lá. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá 3 anos e meio. Aí depois viemos para o Brasil. Quais os trabalhos que você realizou lá?
O que eu fiz mais lá foi um trabalho do qual eu me orgulho muito, fico muito contente de ter conseguido fazer isso, que foi tentar dinamizar a cultura, especialmente na área musical, mas não só, de lá. Então eu consegui produzir shows dos grandes nomes de Angola, Felipe Mukenga, os irmãos Cafala, Gabriel Tiema, Matias Damasio, todas essas pessoas fizeram shows lá no espaço que eu montei para isso e foi muito legal. Quando você fala de lá, dá um certo brilho assim nos teus olhos, assim, transmite uma certa alegria e emoção ao mesmo tempo. Eu acredito que isso contribui muito até para você se tornar uma pessoa até diferente, né? No sentido desse amor contrário do ódio que você está dizendo. Do medo. Do contrário do medo, exatamente. Eu acho que você passa essa impressão aí. Acho que o Thales pode até perceber também. A gente fala com o coração, quando a gente fala com o coração não é só um soar, entendeu? Não é só um soar. Você tem uma ligação muito forte também com a religiosidade. Inclusive, seus cursos também são baseados na Bíblia. Isso, fala um pouco aí da ideia dos teus cursos. Olha, eu sou judia, né? Eu me converti há muitos anos já. E eu fui cada vez mais me apaixonando por esse texto específico, essa biblioteca imensa que é a Bíblia. Claro que no nosso país a Bíblia tem uma característica, ela é entendida de uma determinada maneira, especialmente agora com a expansão das igrejas evangélicas, do neopentecostalismo, etc. Então ela é vista de uma determinada maneira que não é a maneira através da qual eu abordo. Eu acho que a Bíblia é uma biblioteca de textos muito antigos, poéticos, de sabedoria e etc. E que tem um dizer a respeito da vida dos antigos que, em geral, através da religião a gente perde um pouco. Porque o negócio da religião é pegar esses mesmos textos e dizer: tá vendo isso aqui que Abraão passou? Então, nós também passamos por uma coisa semelhante. Em geral, a religião, até no judaísmo, tanto o judaísmo quanto todos os cristianismos, eles fazem uma leitura interpretativa que costuma ser dessa maneira. Retirando daquele texto de que tem 2.000 anos ou 2.500 anos, uma mensagem para o meu dia de hoje. Então, aquilo lá, na época, há 2.500 anos e num lugar muito diferente do nosso, para hoje. É possível fazer essa leitura e esta possibilidade é uma das magias da Bíblia. Você fala, nossa, como é possível extrair lições dessa maneira? Mas eu prefiro fazer uma outra leitura, eu prefiro trazer uma leitura científica da Bíblia, no sentido de que eu vou estudar a história, a sociologia, a literatura, a política, que estão ali dentro, que também tem um dizer para nós nos dias de hoje, mas é outra via, percebe? A Bíblia é mais rica do que os religiosos. E quando eu digo os religiosos no Brasil, eu estou citando mais os evangélicos e os católicos no Brasil. Acho que eles tratam a Bíblia de uma forma muito simples, assim, ao meu ver. Ela é muito mais rica do que imaginamos. Ela é muito rica mesmo. Tipo, muito, gente. Muitíssimo. Então, mas ela é muito difícil. Até porque, para fazer um trabalho com esse escopo que eu faço, com esse interesse que eu faço, é preciso você ler no original, em hebraico. E os trechos que estão em aramaico são... Você lê em hebraico e aramaico? Sim, eu estudo no original. Por quê? Porque no original é óbvio, está escrito outra coisa. Né? Nada que é traduzido ao pé da letra. Nunca é traduzido perfeitamente. Não existe tradução ao pé da letra. Na verdade, é o seguinte, se você traduzir ao pé da letra, aí é que você não consegue mesmo. Você tem que conseguir ter uma ideia do contexto para saber por que o autor usou essa palavra em vez dessa aqui. Porque se ele usou essa, é porque ele queria dar um certo sentido que, se você não souber disso, não pesca, entendeu? Ao ler, por exemplo, em hebraico e aramaico, você consegue perceber que quando ela foi traduzida, principalmente para o latim, e aí vem para as outras línguas, há uma certa tendência assim, dos tradutores, de acordo com as conveniências do cristianismo? Total, claro, sim. Porque veja, eles estão pegando um determinado livro e usando para que ele expresse aquilo que ele precisa expressar de acordo com o momento atual. Mas isso é o normal da tradução. Veja, quando ou um pastor, ou um rabino, ou um padre tira um trecho da Bíblia para fazer um sermão, uma prédica, ele também está fazendo a mesma coisa. Ele quer que aquilo faça sentido hoje. Então ele vai
pegar um pedaço, ele não vai poder falar de tudo para começar. Então ele vai pegar um trecho que vai expressar coisas que ele precisa expressar para o seu público, entendeu? Então é natural que se faça isso. No caso específico do cristianismo, ele se tornou a religião de um império. Então, mais ainda eles vão fazer isso, mais ainda eles vão tentar colocar naqueles textos o sentido de manter o império unido, de manter o império funcionando com as leis que eles querem, com a visão de mundo que eles querem. É natural que se faça isso. Porém, assim você não estuda o texto na sua integridade, é isso que eu estou querendo dizer. Não tem nada de errado, mas você não estuda o texto na sua integridade. Ele não foi escrito dessa maneira. Sim, foi uma interpretação diferente do texto original, exatamente. Quem procura os teus cursos? Na verdade, quem procura os teus cursos sobre o que elas estão procurando? Olha, os meus cursos eles são sobre essa leitura mais profunda, mais aprofundada da Bíblia, como um texto que vai trazer a vida de antigos em coisas que, principalmente eu me interesso mais por esse lado, coisas que eles sabiam que nós não sabemos. Por exemplo, nós sabemos os telefones celulares e eles não sabiam. Eles sabiam algumas coisas que nós não sabíamos. Então eu procuro descobrir isso. Como é que ele está vendo o mundo que faz com que ele escreve daquela maneira? Quem procura os meus cursos é realmente um público muito variado. É um público que ama a Bíblia simplesmente porque ama porque... Não necessariamente seja judeu. Não, qualquer pessoa. Pessoas que não professam, inclusive, nenhuma religião, mas que têm interesse pela Bíblia como escrito, porque conseguem perceber. E aí é uma grande diferença. Porque a pessoa, de repente, não vou fazer um curso bíblico numa determinada igreja, porque ali vai estar querendo me jogar alguma coisa, ser de acordo com as normas da igreja e tudo. Isso aí pode ser um viés, uma via muito legal. Muito legal, porque não tem pregação religiosa. Eu toco, lógico, nos assuntos religiosos também, quando eles aparecem, mas ele não é um exercício religioso que nós estamos fazendo através da Bíblia, é um exercício científico, através dessas outras áreas de pesquisa, de investigação do afazer humano. E aí tem gente que se interessa, porque tem uma pergunta na Bíblia que é incrível, que é assim, por que um texto escrito há 2.500 anos ainda suscita interesse hoje? Deixa eu te perguntar exatamente isso. Então. Por que um livro como a Bíblia, 2.000 anos depois, ou mais de 2.000 anos, ele é tão evidente, né? Relevante, é um livro de cabeceira de muita gente, entendeu? Há um mistério nisso. Exatamente. O mistério está no próprio texto, né? E, a meu ver, porque existe um conhecimento que aquelas pessoas que viveram há 2.500 anos querem registrar para que chegue até, sei lá, o máximo que der. No caso, está chegando até 2.500 anos. Eu ainda acho que tem muito chão ainda. As tecnologias podem modificar, pode vir muita coisa, mas tem algo ali, e são vários alvos, né? Não é nem só a relação do homem com Deus, inclusive a relação do homem com o homem, a relação das guerras. Na Bíblia você encontra política, encontra geopolítica, você encontra as relações de poder, quer dizer, na Bíblia você vai ter uma passagem de poderes, você tem o chefe tribal, você tem o sacerdote, você tem o navio, o profeta, depois você tem os reis, quer dizer, isso tudo é assunto nosso, né? Você tem os salmos que vão falar sobre, são poesias, hinos escritos para serem cantados no templo, você tem o templo que é destruído uma vez, é reconstruído, é destruído uma outra vez, você tem muitos assuntos que são de interesse, porque é um conhecimento da humanidade. Como é que você, a Bíblia, por exemplo, ela tem alguns versículos na Bíblia de cunho machista. Como é que você aborda esses temas? Por que eles não seriam machistas, se até hoje nós mesmos também somos? Faz parte de como eles enxergavam. Agora, na verdade, na Bíblia há menos machismo do que o que parece. É que a maneira de chegar nele é que não é uma maneira central, assim como a gente, não é assim, frontal, né? Mas ela é muito rica e ela é um conjunto de textos que foram escritos ao longo de vários séculos. Então, tem os textos que são mais assim, tem os textos que são mais assados. Acredita-se por volta de 1.600 anos, né? Que demorou para ser escrita. Daí depende de que linha de pesquisa você segue, né? A gente não tem isso com muita exatidão. Agora, ele foi escrito ao longo de uns 1.000 anos, mais ou menos, você pode colocar, mais ou menos uns 1.000 anos dá para pôr. Então é muito amplo, quer dizer, você tem muitas coisas diferentes acontecendo ali.
ideias diferentes, ou ideias que vão se desenvolvendo. E depois tem as edições. Na verdade, os próprios escribas também editavam, melhoravam algumas coisas e colocavam ou inseriam. A gente tem várias coisas insertadas assim no meio, inseridas no meio da Bíblia, que são ideias vigentes para aquela época. E esse é um dos motivos, uma das maneiras até que você tem de ver de que época é determinado texto, né? Jesus era um judeu. Por que o judaísmo ainda é visto ainda de uma forma, assim, por algumas pessoas, até meio que como uma sub-religião, uma terceira ou quarta religião? O que você acha que acontece nisso? Eu acho que o cristianismo, que nasce como não o cristianismo em si, mas enfim, o messianismo nasce como uma seita judaica. Então os judeus é que acreditavam que haveria um Messias assim, assim, assado. Inclusive Jesus não foi o único Messias da história judaica, teve outros também, depois dele. Tudo. Então, o que acontece é o seguinte: quando Roma vai assumir este Messias como o seu Messias, e quando vai criar uma religião em cima desta figura de determinados escritos e não sei o que, eles vão tentando se desmarcar do judaísmo o máximo possível. Eles não querem ficar parecidos com o judaísmo, com os judeus. Então eles vão criando coisas que vão se opondo ao judaísmo para deixar bem claro, não, a gente é outra coisa. Os judeus até fazem o mesmo movimento também, fazem um movimento parecido. Eles querem ficar separados de fato, não querem que haja confusão. Só que Roma é um grande império. Os judeus são um grupo muito pequeno. Então os judeus dizerem, a gente não vai usar o rosário, que todo mundo usava no Meio Oriente naquela época, todo mundo usava. Eles dizem, vamos parar de usar o rosário porque os cristãos usam o rosário. Aí não vamos mais rezar com contas. Rezar com contas era comum a todo mundo naquela época. Os judeus abandonam aquilo. Então isso é um fato que desapareceu na história. Mas os fatos que Roma elegeu para fazer a sua diferença não desapareceram na história, porque Roma era um grande império e é um império que existe até hoje na forma do cristianismo mesmo. Né? O cristianismo é uma coisa romana, não é uma coisa semítica, é uma coisa romana. Então, existe até hoje. Esse é o fato principal. Aí as pessoas se habituaram a ficar preconceituosas contra os judeus. Mas é muito interessante, porque esse preconceito, as pessoas têm esse preconceito sem perceber que elas têm preconceito contra tudo aquilo que Jesus era. Porque uma das coisas que tem que estar claro é que Jesus, para ser o Messias romano, como ele de fato ele tinha que ser um judeu perfeito. Então, se ele era um judeu perfeito, por que os cristãos odeiam tudo aquilo que ele era e que ele fazia? Isso é uma interrogação que eu só posso deixar para os cristãos, né? Eles é que têm que resolver. Os cristãos não seguem Jesus? Não sei se ama, mas odeia tudo que ele era. Então isso é uma ou segue naquilo que é conveniente. São as incongruências próprias das religiões. Todas têm essas incongruências. No cristianismo tem, no judaísmo tem, no islã tem, nas religiões afro, matriz afro também tem. A religião é uma área de atuação humana e ela tem um monte de falhas. É natural isso, não é? A gente não está aqui para ficar exigindo perfeição da religião de ninguém, né? Nem da nossa, muito menos da dos outros. Agora, essa é uma questão interessante. Por que existe essa dificuldade com os judeus e com o judaísmo? É porque Roma impôs que se tivesse um preconceito, uma coisa de não querer ser parecido, para poder ter mais legitimidade na sua religião, na religião que ela estava criando. Né? Há quanto tempo que você criou o SEM? O SEM existe desde 2015. O que significa ela? Centro de Estudos da Multipolaridade, que é um tema da geopolítica, multipolaridade. Resumindo, a ideia é a seguinte: a ideia é de que a gente acredita que um mundo melhor, ele precisa ser um mundo onde haja vários países e povos, civilizações soberanas. Não um país soberano, um grupo soberano, nada disso. Vários, né? Então você pode dividir o mundo em várias áreas diferentes, onde vai haver soberania e onde você terá uma maior integração entre países que são afins, que têm uma história afim, que têm uma civilização afim, e isso pode gerar uma melhoria na vida concreta dos cidadãos desses países todos, em vez de ficar sempre numa situação de um centro com alguns poucos países e uma enorme periferia morta de fome, ou enfim, com dificuldades de ter a soberania do seu próprio país. As tuas palestras sobre ética, por exemplo, inteligência, é em torno disso? Depende, algumas são em torno de assuntos mais de geopolítica, outras mais de política, e outras eu faço também palestras no sentido
Desenvolvimento pessoal, né? Então as palestras relacionadas à inteligência ética são relacionadas a isso. Desenvolvimento pessoal. Você se conhece o suficiente para poder saber o que está te bloqueando no crescimento, naquilo que você quer? Não é tanto assim, gente, você pode conseguir tudo que você quer, não é essa a onda. A onda é realmente você fazer um estudo profundo da sua pessoa, saber como você opera direito, para poder tomar a decisão de melhorar. Engraçado que você falando isso aí, agora meio-dia eu estava fazendo uma entrevista de um rabino na Jovem Pan, no programa Pan, é Dudu, e eu esqueci o sobrenome dele agora, mas é Dudu alguma coisa lá. E ele falando exatamente isso, quando você vê alguém falando, ó, você vai mudar de vida de uma hora para outra, você vai ter o milagre da multiplicação. Esqueça isso é conversa fiada e vai em torno um pouco disso que você está falando aí. Porque hoje a gente como tem essa coisa de clicou no botão, aconteceu alguma coisa, as pessoas estão achando que toda a vida vai se automatizar nesse canto, e não vai, tem coisas que só acontecem com imenso esforço, especialmente as coisas que têm a ver com a melhoria da sua forma de ser, entendeu? Coisas que você precisa polir na sua personalidade. A gente precisa polir a nossa personalidade, gente. Acorda aí, vamos polir. Então não é assim que você vai ficar rico da noite pro dia, ou que você vai... Porque você não vai virar uma pessoa maravilhosa da noite pro dia, entendeu? Isso exige trabalho. E esse trabalho exige que você se analise, que você entenda onde você está errando, por onde você pode melhorar, que opções você de fato possui. São trabalhos mesmo trabalhosos, entendeu? A vida não é pra gente preguiçosa. O brasileiro culturalmente ele é preguiçoso. Culturalmente? No sentido de, eu espero que isso aconteça, eu tenho uma fezinha que isso aconteça, eu vou jogar na Mega Sena para ver se eu consigo. Ele não espera muito que as coisas aconteçam, o brasileiro. Ele não é um pouco acomodado, Flávio? Acomodado? Eu entendo o que você está dizendo, mas eu não acho que ele seja acomodado, não. Eu acho o brasileiro bem batalhador, trabalha muito. Eu acho que a gente dispõe de poucos exemplos públicos, a gente tem uma vida pública, assim, os exemplos que a gente tem, os modelos, eu não acho que a gente tem os melhores modelos, sério. A gente podia caprichar mais em, por exemplo, as rádios, as TVs, os jornais, as revistas, tudo isso deveria se primar um pouco mais, pela qualidade. A gente deveria ter mais clara essa questão do que é bom mostrar em público e o que não é, e não mostrar o que não deve ser mostrado. A gente precisaria ter mais consciência do nosso papel, cada um individualmente e depois também em conjunto, do que deve aparecer, o que não deve, o que a gente deve tentar trazer, entendeu? Puxar das pessoas. Eu acho que falta mais isso. Eu não acho que é tanto, não acho que sejamos acomodados. Não, o brasileiro é trabalhador, é batalhador. Agora, o que sim existe é que a gente tem uma vida muito dura, muito injusta, de muita injustiça social, e não é preciso ser um morador de rua para estar em situação de injustiça social, entendeu? É todo mundo. A gente tem uma vida agora que é trabalhar para minimamente pagar as contas. Se a pessoa que pagou todos os boletos, todas as contas, nossa, essa pessoa já está no auge do não sei o que. Isso é um absurdo, porque isso é uma escravidão assalariada, entendeu? Só para você falou em boleto aí, segundo dados, nós temos cerca de 52 milhões com o nome do SPC. Pois é, daí você vê que tem alguma coisa errada no conjunto da sociedade, não é nessas pessoas. Você tem 52 milhões de pessoas erradas. Não é possível isso, entendeu? Não existem 52 milhões de pessoas erradas. Então eu acho que falta a gente estudar melhor isso. Investir em estrutura seria a solução, principalmente em educação, ao invés de, por exemplo, vamos criar universidades. Ok, legal. Mas se você não investe em estrutura na educação de base, a pessoa vai chegar na universidade com capacidade um pouco... Isso já está acontecendo, né? Você tem pessoas com uma formação inadequada chegando até a faculdade, então essa faculdade vai ter que diminuir ali o seu ritmo e a sua maneira de ensinar, a quantidade e a qualidade dos ensinamentos, para suprir uma educação que deveria ter sido dada no ensino básico, né? Então, isso prova que talvez não devesse ser todo mundo fazer faculdade, deveria existir um ensino técnico melhorado. Mas você percebe? São 1 milhão de coisas. Todas essas coisas deveriam ser a verdadeira pauta. Isso que devia estar na televisão, sendo discutido nos bares, nas mesas. Não que não devesse haver tempo para novela e para futebol. Mas não pode haver
Só discrepância entre o tempo de novela e futebol para o tempo dos assuntos que realmente interessam a todos nós e aos nossos filhos, às novas gerações, é muito grande. Então, esse eu acho que é o problema maior. Você assiste pouco televisão? Assisto zero televisão. Não assisto nada, eu não gosto de televisão. Mas não acho que, não demonizo, não acho que ela não sirva para nada. Não é que não deveria ter. Não é que não deveria ter. É que na televisão não tem o que você gostaria de ver. Eu não acho graça. Não, realmente eu não gosto muito. É muito pouco, assim, eu assisto muito raro. Tem que ficar muito convencida, entendeu? É muito difícil. Você é uma pessoa inquieta. Internamente. Você estava falando para fora das várias coisas, assim, quando eu toquei até no assunto de música, de seguir a carreira de cantora e compositora, gravando CD, e você falou das várias coisas. Então isso é um pouco da tua mente inquieta, assim, buscar novos desafios. Assim. Sim. Hoje qual é o teu principal desafio? Olha, nesse momento meu principal desafio é decifrar a Bíblia. Tomar isso. Porque é muito fascinante e é muito difícil. É um negócio que demanda anos, então realmente você tem que estar... Por mais que você fale com muita propriedade sobre a Bíblia, você ainda considera desafios. Mas imagina, pelo amor de Deus, muito desafiante, acho muito difícil mesmo. Mas imagine, você tem que entrar na mente de um povo que não existe mais há 2.500 anos, não existe mais esse povo, quer dizer, exatamente daquela maneira. O que eles estão vendo? Sabe, o meu negócio, meus cursos são assim, tinha um filme do Woody Allen que chama A Rosa Púrpura do Cais, que é um filme que tinha um filme, né, passava um filme, e aí a moça entrava na tela para poder ver o universo lá de dentro do filme, né? Eu me sinto nesse lugar, entendeu? Eu me sinto nesse lugar, o meu objetivo é entrar, atravessar a tela para chegar lá, naquela época, em Israel, 2.500 anos atrás, e ver o que eles estão vendo. Você viaja, você cria imagens. Exatamente. O meu negócio é esse é o meu barato. Ainda veremos a Flávia gravando um CD, cantando? Verão de tudo. Eu sou jovem, eu tenho muito gás e vocês vão ver de tudo, com certeza. Agora uma provocação. Pronto. Se você tivesse que escolher uma música do seu pai para compor, para ter sido composta por você, qual seria? Olha, eu também já fiz essa pergunta. Ó, tem uma música que quando eu ouço, eu digo, essa música eu poderia ter feito, eu acho que eu poderia ter feito, né? Não é só que eu gostaria, mas eu digo, essa aqui tem umas coisas que parecem com o meu jeito de pensar música e eu acho que eu teria conseguido fazer uma música. E ele sabe disso? Eu não sei se eu já falei, que é Malásia. Eu vou lá na Malásia te ver, se você pra Ásia for. É linda essa música. Aplaudo aí, ó. Não é todo dia que vocês vão ver essa voz assim. É super bonita, depois procurem. É uma música, eu gostaria de ter escrito essa música. Eu acho que eu conseguiria ter escrito essa música. É a sua música, assim, que você ouve, assim. Tem outra também que eu amo, Violeiros. Anteontem minha gente foi juiz numa função de violeiros do Nordeste cantando em competição. Essa música é lindíssima. Inclusive essa, que tá no Coisa de Acender, eu acho, fui eu que achei. É mesmo? Eu achei essa música pra ele. No Coisa de Acender tem duas músicas que eu achei. Essa e Baile, que tá no show novo. Gente, todo mundo assistindo o show para contribuir com o orçamento familiar. E tá no show novo Baile, eu também achei. E a outra que eu achei é Oceano. Também foi eu que achei. Oceano? Não, Oceano eu não achei. Oceano era uma música que ele fez quando ele começou a fazer aquela música quando eu tinha uns 7 anos. E ele tocava quando a gente estava indo pro sítio. Ele cantava quando a gente estava indo pro sítio. Eu tinha uns 7 anos. Depois ele abandonou aquela música, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, chamava Dolores. E aí eu dizia pra ele, pai, você tem que gravar Dolores, tem que gravar Dolores. Aí em 89 ele terminou a música e foi aquela sucesso absoluto. Nossa, dele, se você for considerar em termos de sucesso, são várias que se tornaram hino. Ele tem muito sucesso, né? Entendeu? São mais de 40 anos. Só 40 anos? Eu acho que era mais. São, sei lá, quase 50, acho. E ele não fica velho, né? Porque eu acho que o negro tem a melanina. A melanina ajuda, né? Segura ali, né? Poderíamos ter um CD seu, essa música, sua preferida, né? Nunca tinha pensado nisso. Poderia ser, né? Já que que você, de repente, um terceiro CD aí, poderia ter essa música. Poderia mesmo, É bem bonita essa música. Adoro. Flávia, para quem quiser
fazer os cursos contigo, como é que faz? Olha, vocês têm duas maneiras, né? Pelo site, você pode entrar no flaviovirginia.com.br. É lindo o site. Ah, É legal. lindo o site. Gostei. Gostei do layout, muito lindo. Obrigado. Gostei, hein? Show de bola. Obrigada. flaviavirginia.com.br/eventos. Aí você lá nos eventos vai achar tudo, clica, dá para se inscrever, etc. Venham todos, eu quero mesmo que venha o máximo possível de gente. Inclusive eu gosto que venham pessoas de locais muito distintos, porque aí as perguntas, as curiosidades, as dúvidas que essas pessoas têm se tornam também minhas dúvidas, e através disso eu consigo desenvolver melhor o meu pensamento sobre E isso. necessariamente a pessoa não precisa ter uma religião. Não precisa ter religião, não precisa ter conhecimento nenhum, não precisa ter lido a Bíblia, não precisa de coisa nenhuma. É uma área de conhecimento humana que é muito antiga, está aí, parece ter vindo para ficar, porque está há tantos anos, então ela tem ainda um dizer para nós. A questão aqui é a seguinte: deixa eu descobrir que dizer é esse que a Bíblia tem para nós ainda. Essa é a pergunta. Para isso você não precisa ser religioso, não precisa conhecer a Bíblia, não precisa nada. Sabe que tem uma história sobre os testemunhos de Jeová que passam chamando em casas? E outro dia eles chegaram na minha casa, perguntou se eu tinha um minutinho, eu até falei que eu tinha o dia inteiro, se eles tivessem aquele papo. Mas o erro deles, que eu acho, é o seguinte: eles vão para a Bíblia um pouco, já com os versículos demarcados ali, vão falar, e se você fizer alguma pergunta ali fora da curva, eles sabem. Eles evitam conversar contigo. Isso já aconteceu várias vezes comigo. É mesmo? Várias vezes. Com um amigo meu, por exemplo, ele já chamou o senhor para tomar café, para entrar. Ele tem muito conhecimento sobre religião, sobre história das religiões. Ele falou: ó, não aguentaram 5 minutos que ele vai embora. Não aguentaram. Então, mas aí... É um erro. Mas devem ser pessoas... Porque qual é o objetivo? Se o objetivo é arrebanhar pessoas para a sua igreja, então eles... Eu acho que acontece o seguinte: muitas vezes as igrejas usam qualquer pessoa que tenha coragem de bater na porta de alguém e falar alguma coisa. Porque ele só está interessado em arrebanhar pessoas para a igreja dele. Ele não está realmente numa busca de conhecimento daquele documento, daquelas ideias, entendeu? É o que é mais comum, porque é difícil, como eu ia dizendo, né? Mas tentar trazer alguém para a sua igreja é que nem vender enciclopédia Barça, entendeu? Como se tivesse a busca de um cliente. É uma busca de um cliente, exatamente. Então isso realmente, né, todos nós já tivemos essa experiência. É a busca de um cliente normal, entendeu? Enciclopédia Barça, Avon, sei lá, Yakult, né, que bate na sua porta, entendeu? Não é a mesma coisa e na verdade não faz jus àquele documento que é muito incrível, né? Você já falou da Bíblia, fora a Bíblia, qual livro de cabeceira? Olha, o livro que eu li, que eu já li 500 vezes, que eu mais gostei na vida, é Os 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Mas eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, porque é um livro tão comum, né? Que muita gente fala, né? Mas toda a obra do Gabriel Garcia Será Marques... que todo mundo que fala já leu? Não sei, mas eu já li várias vezes, até um dia desse, ano passado, eu li de novo. Não aguentei, comecei a folhear, assim, que sempre começa assim, e eu perco esse livro, não sei se eu dou, então eu vou folheando assim na livraria e não dá mais para continuar folheando, aí eu compro, trago e devoro, né? Então esse livro realmente é muito importante para mim, eu li jovenzinho e gostei demais, né? Mas sabe o que é bacana? É que o livro é um universo que não é só porque ele te conta histórias ou que ele te traz conhecimentos que você não tinha. Existe cientificamente alguma coisa, biologicamente quis dizer, alguma coisa que mexe com você na hora de uma leitura. A gente está preparado, nós seres humanos estamos preparados para a leitura. Só que ao mesmo tempo ela não é natural, você vê, a gente não aprende a ler do nada, a gente é ensinado a ler, né? Então esse mistério é muito interessante porque as coisas que a gente aprende lendo, como elas usam a nossa imaginação e etc., elas ficam num lugar muito interessante nosso. Então, a leitura tem sido, até pela internet, ao contrário do que podia parecer, muito estimulada. Você vê hoje as pessoas nunca escreveram tanto como escrevem hoje, graças ao WhatsApp e Facebook, as redes sociais. Só que isso é mal aproveitado, ou seja, você tem um contingente de jovens, por exemplo, em situação social de risco, etc., que todos usam muito mais leitura escrita do que os pais deles. Percebe? Eles escrevem e leem 1000 vezes mais do que os pais. Mas isso não é aproveitado. Agora eu vou te confessar uma coisa. Eu ainda, como sou uma pessoa velha que gosta de comprar CDs ainda, eu ainda prefiro o livro, o papel. Eu nunca li um livro digital.
Mas eu já li porque tive que ler, porque é mais fácil você carregar, mas a experiência não se compara. E a absorção eu tenho certeza que também não se compara. E assim, aí eu até entro nessa que você falou aí. Qual é o mistério que um livro de papel me empreende? O manuseio das folhas. Exatamente. A gente não sabe o que é, mas tem. Tem alguma coisa ali? Tem. Então eu concordo contigo. Eu acho... Biologicamente, esse formato, livro, ele é alguma coisa a mais do que só um negócio assim. Ele tem alguma coisa a mais. Porque você pega o mesmo livro no Kindle, sei lá, nesses aparelhos e-books, não sei o quê, não é a mesma sensação, a leitura não vem com a mesma fluidez, não é a mesma coisa, simplesmente. Mas cabe para você, viu, Darlan Zurk, que é escritor, um amigo meu, e ele gosta sabe? Nós somos da mesma localidade, né? Então ele lê muito no Kindle. Ele se habituou. E eu acho que é uma ótima ferramenta. Porque você consegue botar 200 milhões de livros ali dentro e é um negocinho desse tamanho que não pesa nada, entendeu? É uma ótima ferramenta, mas a experiência de leitura em si não é a mesma com um aparelho e com um livro. Agora, eu não sei se as novas gerações vão se habituar aqui e vão achar que é a mesma coisa. Eu não acho que dá para achar que é a mesma coisa, nenhuma das coisas. Cada coisa é a coisa que ela é mesmo. Aproveitei e pergunta para o Darlan Zurk o que ele acha. Darlan, o que você acha? Você acha que é a mesma coisa ler no Kindle do que ler um livro? Não, ele não acha isso, gente. Eu já respondo, Darlan, você não acha isso. É impossível achar que é a mesma coisa. Mas, de novo, é uma experiência. É bom você ter essa possibilidade de não ter que levar esse monte de livro na bolsa e tudo. Você está no metrô, pega ali o seu aparelho, lê. É legal. Acho que o primeiro tem que vir um fato importante. E é importante saber o que ler, porque como eu ia dizendo, você tem toda uma geração agora que escreve e lê 70 vezes mais do que os seus pais, e entretanto não escreve nem lê nada que não usa esse potencial e essa vontade, essa predisposição para ler coisas bacanas e nem para escrever coisas bacanas. Então o que falta na nossa educação, e eu não estou falando só da escola, estou falando de modo geral, que pudesse aproveitar essa vontade, essa disponibilidade que o jovem tem hoje, mas para direcionar isso de uma coisa melhor. Então daí você vê como que a gente tem que discutir os assuntos que a gente não está discutindo. Falta, não isso. Falta a discussão correta, porque os garotos estão lendo e escrevendo, estão. Mas é alguma coisa que preste? Alguma coisa que realmente vai formá-los, vai colocá-los? Não, não é. Que faça alguém refletir sobre aquilo. Que vai, inclusive, eles não vão com a atividade melhorar a situação deles mesmos, entendeu? Da situação existencial, situação social, situação cultural, situação econômica. Eles não melhoram simplesmente usando as mídias sociais e não melhoram. Por quê? Porque falta ali alguma coisa que é fundamental, mas isso está mal mapeado, isso está mal discutido, entendeu? A gente não leva nos lugares onde precisa levar. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. As pessoas que gostam de refletir com mais profundidade sobre as coisas têm muito trabalho a fazer. Esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui no SEM, né? Flávia, obrigado. Obrigada a você. Obrigado por me receber aqui. Essa foi Flávia Virgínia. Como é que eu chamo ela? Cantora, compositora, palestrante, coach, né? Filósofa, historiadora. Biblista, isso, né? Enfim, é tudo isso que você ouviu, tá? Nessa mulher aqui. Não deixe de procurá-la para vir aqui, ó, contratar palestra também para a empresa, né? Sim, com certeza. Obrigado. flaviavirginia.com.br. Eu agradeço muito aqui a Rádio Conectados, agradeço a você, meu querido. Estamos juntos, estão todos convidados. Obrigado a vocês. Grande abraço. Até a próxima.